Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá, amigos, muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon, França, Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um grande ícone da nossa história. Pedagogo, professor, discípulo de Pestalozzi, dominava diversas línguas e lecionava matérias de diferentes áreas do conhecimento, como matemática, química, anatomia comparada, astronomia e francês. A partir do ano de 1855, sob a égide do Cristo e amparado por uma falange de espíritos de luz, deu início à sua missão espiritual. Estudou os fenômenos das mesas girantes, adotou o pseudônimo de Allan Kardec e publicou as obras que consolidariam a base do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, compõem esses livros as obras básicas da doutrina espírita, as quais oferecem profunda explicação sobre a existência de Deus, da alma, do mundo dos espíritos e do sentido da vida. Fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Com esta frase, que bem representa a marca do Espiritismo na história humana, nós damos início a esse programa especial. Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre Allan Kardec. E para tratar deste tema tão especial, nós convidamos o escritor, pesquisador, apresentador do programa Benfeitores da Humanidade, Jorge Damas. Seja bem-vindo, Jorge, ao nosso programa. Com uma alegria, Yasmin. Um grande abraço para todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. É sempre muito bom estar com você e estar com todos eles. E falar de Allan Kardec, né? Coisa muito especial, né, Jorge? Nossa, como é que eu posso, a minha vida antes e depois de Allan Kardec, eu posso fazer esse divisor de águas? Né? Uma grande luz na nossa vida, maravilhosa. Mas você falou algo muito, muito importante. Eu já nasci, graças a Deus, num lar espírita, mas eu fico pensando o que seria da minha vida se não fosse a doutrina dos espíritos, se não fosse esse trabalho de dedicação de Allan Kardec. Você sabe, minha mãe tinha um orfanato com 150 meninas e que moravam lá mesmo. Naquela época a lei permitia isso, né? Pessoas muito pobres, sem família. E um orfanato católico. Então eu nasci num ambiente religioso. Quando minha mãe desencarnou com 15 anos, eu tinha 15 anos, eu estava do lado dela, ela botou a cabeça no meu peito e falou assim: meu filho, quantas crianças vieram buscar sua mãe? Você não está vendo, mas são muitas crianças. E colocou a mão assim e botou a cabeça no meu peito e faleceu. Então eu fiquei assim, querendo saber que negócio é de criança buscar, como é que era o lado de lá. Eu sabia, pela essa revelação da mamãe, que isso tudo era verdade, mas eu não entendia. E assim eu fiquei até os meus 18 a 19 anos procurando isso, sabe? Um dia eu não sabia que existia esse espiritismo, eu não sabia que existia um Allan Kardec, nada disso, eu nunca tinha escutado falar desse nome. Aí eu passo por um centro, pergunto, Centro Espírita Bezerra de Menezes, na rua Mais Lacerda, no Estácio,
Qual era o dia da reunião? A pessoa falou, eu fiquei numa expectativa. Por enquanto que eu não cheguei lá, eu não fiquei, sabe? Aí eu assisti a primeira palestra, quem fez foi o Lindolfo Antônio, ele era médio da Federação Espírita Brasileira e o presidente de lá. Ele fazia assim com livros, sabe? Aquela palestrinha curta de 20 minutos, que é do tamanho, na medida, né? Aí eu perguntei quando eu saí, que livro é esse? Aí a pessoa falou assim, é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu falei, onde que a gente compra? Eu vim de aí embaixo. Eu já comprei, já fui correndo para casa, sentei, por enquanto que eu não acabei, eu não levantei. Eu li o livro num dia, de cabo a rabo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no final vem a propaganda assim. Outro livro dos Espíritos, mesmo autor. Assim, poxa, se o Evangelho, imagina o livro que é dos Espíritos. Eu fiquei muito curioso. Fiquei muito curioso. Aí corri lá na mesma instituição, comprei. No outro dia eu li o livro dos Espíritos todo, de cabo a rabo. Isso foi numa terça-feira. Na quinta era a segunda palestra lá dessa instituição. Quando eu cheguei lá, na quinta eu já tinha lido o Evangelho, o livro dos Espíritos. Nossa, realmente. Já podia até fazer pergunta. Então, isso que eu digo, esse é o divisor de águas. O que Kardec fez na minha vida, eu não tenho palavra para agradecer. Tomou a vida, né? Ele muda a vida das pessoas. Nós temos tantos depoimentos de companheiros que dizem, meu Deus, a minha vida eu posso dividi-la em antes e depois de Kardec. Então, um homem dedicado, como é que foi? Faz assim um resumo para nós dessa vida fantástica deste professor, do professor Hipólito Léon Denis Rivaio. Então, a primeira coisa genial é que ele é o primeiro enviado dos céus no campo religioso, no campo da revelação espiritual, a ser um didata, a ser um professor. Isso é muito interessante, né? É verdade. Porque nós conhecemos Moisés, né? A gente pode falar de Paulo, de Pedro, né? A gente pode falar de Sócrates, né? Mas no caso dele era professor mesmo. Ele lecionava, né, tinha um instituto, escreveu livros didáticos, traduzia, ficava com os jovens, fazia perguntas, respostas, né, dava as aulas variadas, como você falou aí no início do programa, com matérias variadas, né? Mas então, quando ele entra para a doutrina, repare que tudo fica muito fácil, né? Repare o livro dos Espíritos, pergunta número 1, pergunta número 2, aí você está cansado, pode beber uma água, voltar, pergunta número 3. Então, essa clareza de Allan Kardec, isso que é fantástico. Allan Kardec, ninguém que lê Allan Kardec em qualquer faixa pode chegar e ter dúvida, assim, não das entrelinhas, é evidente, porque aquilo é uma ciência, o Espiritismo, mas assim, no geral, do que ele quer falar mesmo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a moral, sobre a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados, esses 7 conceitos básicos, está de forma claríssima em Kardec. Então, ou a pessoa lê ou vai ficar sempre assim naquela angústia muito grande de estar diante da verdade, de uma coisa muito clara e realmente está adiando a sua É uma coisa interessante, né? Que quando a gente lê Kardec, parece que aquela forma, aquele raciocínio, a lógica dele vai nos impregnando e nós começamos a ter uma lógica melhor para lidarmos com as questões da vida. Ele vai te chamando para a razão. É uma coisa impressionante, traz uma repercussão em todos os campos da nossa vida, até no emocional também, porque você consegue conceber as coisas de forma mais clara. Olha, parece que são livros mágicos que nos abrem um novo campo de conhecimento, mas abrem também estruturas novas de raciocínio em nós. Então, Allan Kardec, como você me perguntou, assim, faz um resuminho, né? Tudo começou em 1793 com o casamento dos paizinhos dele, né? O senhor João Batista e a senhora Luiz do Ramel, são os pais de Allan Kardec. Então, eles casaram em 1793, numa época assim, muito forte, muito dolorida da França. Tinha acabado a Revolução Francesa em 1789 e começou um período de terror, de perseguição, etc. E como o pai dele era militar, a situação foi complicada. E outras pessoas da família também. Para você ter uma ideia, em 1794, na época do terror, das grandes guilhotinadas lá... perseguições terríveis, o sangue corria. O pai dele foi preso. Meu Deus. Depois foi liberado. Depois teve de se alistar no exército de Napoleão, foi lá para a Espanha e sumiu. Desde 1807, Kardec nem a família sabe nenhuma informação sobre o pai, ele sumiu. Foi dado como desaparecido. Meu Deus. Situação. O avôzinho materno foi
preso em 1794 e depois guilhotinado. Então, repara o impacto emocional logo depois desse casamento dos paizinhos dele, né? Aí a mãe foi, em 1796, nasce um menino chamado Auguste François, irmão de Allan Kardec. E depois, em 1799, nasce uma irmãzinha de Kardec, uma menina chamada Marie François. Aliás, do François, o Francisco, né? Tá lá na vida deles. E olha só, Kardec vai nascer em 1803, mas em 1801 morre a menina, a irmã, e em 1802 morre ou desencarna o irmão, com 6 anos. Então a mãezinha, a senhora Luísa do Ramel, estava assim, num impacto emocional muito forte. O marido tinha sido preso, o marido era militar, estava em época de guerras napoleônicas, o pai foi guilhotinado na Revolução Francesa, os 2 filhinhos desencarnaram, e agora ela estava grávida em 1803. Morre um em 1801, morre o 8 em 1802, e Kardec nasce em 1803. Então ela estava vivendo um impacto emocional muito forte, fora que tinha 30 anos. E naquela época, uma moça já com 30 anos, né? Hoje é uma mocinha, né? Mas naquela época não era assim. Então a vida preparou toda uma condição para um bom nascimento do Allan Kardec. Eles moravam no Bourg-en-Bresse, num estado próximo da onde ele nasceu. Ele nunca morou em Lyon, ele morava no Bourg-en-Bresse. Mas em Lyon havia um estabelecimento de águas minerais, um spa. O pai foi fazer negócios em Paris e deixou a mãe, a senhora Luísa do Ramel, nesse spa. Ora, e lá ela teve águas termais, águas boas para beber, banhos, duchas, massagens, né? E o menino nasceu assim, realmente muito bem protegido, amparado, com assistência médica do Dr. Pierre Rodamel, que era o médico do estabelecimento de águas minerais, e o próprio diretor do estabelecimento, o senhor Ditamar, Frederico Ditamar, foi ser também um dos responsáveis na certidão de nascimento do menino. Então ele nasceu no amparo de um estabelecimento de águas saudáveis, né, com tratamentos hidroterápicos. A gente sabe quanta água é importante para um bom parto, né? E ali a mãe teve toda a assistência, com assistência médica, e assim nasceu Allan Kardec. Como a família da mãe tinha condições financeiras, do lado materno, então ele foi viabilizado dele ir para Yverdon, quando ele vai ser, que era a escola mais importante. Sobre isso que eu ia te perguntar, né? Ah, fica à vontade. Ele foi bem novinho para Yverdon, né? Foi, bem novinho, por volta dos 10 anos, mais ou menos. Ele vai para Yverdon, e lá, muitas pessoas falam, né? Ele vai ser professor de Pestalozzi. Não era bem assim. A regra de Pestalozzi era o seguinte, quando um menino era mais preparado e dominava a matéria, ele podia dar aula de reforço para os outros. É nesse sentido que ele foi professor, né? Ele dava aula de reforço, ajudava os outros meninos menores nas lições. Aí, naquela época, quando você terminava o curso, você ganhava o título de bacharel. Então ele foi formado em bacharel, né, em letras, né? E aí ele vai para Paris. E logo quando ele chega em Paris, aí nós já estamos em 1820, novinho, ele já vai escrever na década de 20 o seu primeiro livro. E já vai começar, inclusive, a dar orientações pedagógicas ao governo francês em como cuidar dos estabelecimentos de ensino. E já em 1835, em Paris, ele vai ter o Instituto Rivail, né? Uma escola onde que ele vai abrigar jovens, abrigar no sentido intelectual, né? De dar aula para eles. E aí você falou no início do programa, né? Com um currículo maravilhoso, né? Desde a astronomia, passando pela matemática, pelo francês, pelas muitas línguas, ele dominava várias línguas, né? Inclusive traduziu o Fenelon para o alemão. Então a escola vai estar muito bem estruturada em termos de currículo, né? E com a ajuda de Madame Boudet, Gabrielle Boudet. Como é que eles se encontraram? Ela era uma intelectual. Ela é 9 anos mais velha do que ele, né? Ela nasceu em 1795, e no dia 22 de novembro de 1795. Até um erro no túmulo do Allan Kardec, lá diz que ela nasceu dia 21. Mas a certidão deixa bem claro, ela é do dia 23 e diz assim, nascida ontem, então foi no dia 22 de novembro de 1795 que ela nasceu. Ela era intelectual, 9 anos mais velha de Kardec, né? Ela nasceu em 95, Kardec em 1803. Mas o que é interessante é que ela já escrevia livros sobre desenhos, né? E então ela tinha já 3 livros publicados.
Então ela era uma intelectual. Então não houve só uma afinidade carinhosa, né? Ele chamava ela na intimidade de Gabi e se preocupava nas cartas. Ele falava assim, meu amor, que saudade, que bom que você mandou essa correspondência, estou tão preocupado com a sua saúde. Então ele tinha todo um carinho por ela, mas também, isso é muito importante, uma afinidade também intelectual. E depois, com o espiritismo, nós vamos ver, aí a gente pode segurar um pouco. Eu sei, mas só fechando o pensamento, eles vão ter também afinidade espiritual. Isso então eram almas realmente, podemos dizer assim, no bom sentido, né? Tirando o espírito da letra, eram almas afins, almas gêmeas. Agora, como é que Kardec, na época, professor Hipólito, ainda travou contato com essas questões dos espíritos? Ele vai travar contato com essas questões dos espíritos quando vai começar uma febre das mesas girantes na Europa, que tinha começado nos Estados Unidos e começa depois mundo afora, né? Em tudo que era lugar se fazia as mesas girantes, se usava muito um tom de brincadeira, né? Ou em passatempo. Naquela época não tinha televisão, né? Não tinha luz, então era uma distração, né? Falar com os mortos. E Kardec foi convidado para uma reunião dessa, e ele agiu assim intelectualmente, ele acreditava no magnetismo, era um estudioso de magnetismo, e disse assim, olha, como é que pode uma mesa falar, né? Um objeto inanimado, não tem lógica, se me provar isso, né? E aí ele foi lá e viu que realmente as mesas falavam, né? Então ele viu que com a força magnética elas se moviam e tinham um código e que davam comunicações. E assim ele teve esse primeiro contato. Só que ele vai começar a ver que aquilo tem muita inteligência, que as respostas não eram respostas frívolas, como as pessoas queriam. Fazendo belas perguntas, perguntas sérias, tratando o assunto com seriedade, os espíritos iam responder com seriedade. E havia umas meninas, as meninas Baudin, tinham chegado da Ilha da Reunião. A Ilha da Reunião fica do lado oposto da Europa, no Índico. Tem essa Ilha da Reunião. Os pais, né, o pai dela cuidava de açúcar. E aí, por causa até do açúcar do Brasil, que estava bombando, estava vendendo muito, ele foi chamado para uma reunião na França. E aí ele veio com as meninas para essa reunião na França, né, com o imperador na época. E aí ele, para fazer essa reunião, as meninas... política, né, e comercial, as meninas começaram também a fazer comunicações mediúnicas lá. Só que lá nessa Ilha da Reunião, do lado, ao contrário da França, ela já recebia um espírito chamado Zéfiro, que se dizia que era um druida, etc. Quando ele chega lá, Allan Kardec é convidado para ir numa dessas reuniões. E o Zéfiro fala para ele, né, você foi meu líder, como um druida, etc. Daí o pseudônimo que ele vai usar de Allan Kardec. Então ali na casa das meninas Baudin, juntamente com uma outra médium, a Aniele Jaffé, ele vai receber várias comunicações, vai receber informação de que ele foi o Allan Kardec, vai receber instruções sobre a reencarnação, vai receber instrução do espírito de verdade, que vai dizer que vai guiar o trabalho dele. Aí ele começa a fazer perguntas sérias, os famosos cadernos de Allan Kardec. E esses cadernos é que vão gerar a primeira edição do Livro dos Espíritos, do dia 18 de abril de 1857. Nós falamos sobre algumas obras, mas Kardec tem outras obras também. Tem o Espiritismo na sua expressão mais simples, tem o Principiante Espírita, Obsessão. Ele realmente iniciou a Revista Espírita, que foi importantíssima. Na Revista Espírita ele coloca as questões do dia a dia, fenômenos que aconteciam, e ele fazia os estudos. É muito interessante nós conhecermos todo esse material que o nosso querido codificador nos trouxe. Agora temos uma participação do Mário Pedro da Tijuca. Ele diz assim: quero parabenizar Jorge Damas pelo seu belo trabalho. Um grande abraço. Aí, Jorge. Um abração para ele também. Muito Meu bairro, bom. Tijuca. Ó. Ai, que viu? bom. Temos também uma participação do Rafael Pereira de Nova Iguaçu. Ele diz assim: estou gostando muito do programa. Parabenizo a todos. Beijos. Beijos também você. Luciana de Freitas, de São Gonçalo. Ela diz assim: estou gostando muito do programa e gostaria de ver mais o Jorge Damas. Beijos em todos. E nós também queremos ter mais o Jorge Damas aqui. Agora o Jorge Damas está à frente, como eu falei no início, de um programa muito bonito. Fala um pouco. Os Benfeitores da Humanidade, quarta-feira, né? Ele é apresentado na sua versão assim,
ao vivo, né? Quarta-feira, às 11h40 e depois às 15h40. 2 vezes, 2 edições na quarta-feira. E depois fica lá, né? Para ver à vontade. Isso já está na nuvem, né? É, na nuvem. Pode ver à vontade. No momento que você quiser acessar, você pode acessar esse trabalho belíssimo do Jorge Damas, porque ele gosta de fazer essas pesquisas, ele é um expert, e nós, assim, bebemos do fruto dos seus estudos de tantas décadas. É uma alegria muito grande, alegria, viu? Mas continuando com Kardec. Então, ele resolve colocar para todo mundo conhecer esse resultado dessas pesquisas e vai a lume o Livro dos Espíritos. E aí, obra. Como ele era famoso, bem conhecido no campo educacional, ele resolve usar o pseudônimo de Allan Kardec, que era um pseudônimo da época dos druidas. O druidismo é a religião base da Europa, é a primitiva religião da Europa, né? Muito antes de César. Né? E o Allan Kardec era um sacerdote druida da época de César. Né? Então nós estamos aí algumas décadas antes do cristianismo. E muito antes já existiu o druidismo. Eles acreditam na mediunidade, na reencarnação, na evolução, né? Com outros nomes, mas acreditava nisso tudo. Então isso é a alma dele. Então ele apanha todos esses cadernos com muitas perguntas interessantes, perguntas repetidas, sabe? Ele fazia a pergunta ao contrário, né? Vamos pensar assim, quem descobriu o Brasil? Depois ele fazia assim, o Brasil foi descoberto por quem? Tudo que se percebe, né, que ele está avaliando aquelas respostas, checando os espíritos. Perfeito, né? Perfeito. E aí ele vai escrever o Livro dos Espíritos, baseado nessa sua pesquisa, mas na época só vai sair 501 perguntas. O Livro dos Espíritos. Ele não é esse completo de 1857. Mas ele vai continuar aprofundando. E aí, em março de 1860, com um grande sucesso que fez o Livro dos Espíritos, aí vai sair a segunda edição, que é essa completa que nós temos, com 1019 questões. Olha como aumentou. De 500 para 1000. Né? E mais, entra todo o aspecto agora, sim, moral. Todo o aspecto religioso em grande força, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos. E aí ele já vai contar com a supervisão, não mais só daquelas 3 médios, a Jafé e as meninas Bodin. Ele vai ter a supervisão de cerca de 10 médios que também vão examinar. Ele vai fazer perguntas variadas. E o que é interessante é que entre esses 10 médios que vão colaborar para surgir a segunda edição, que é a verdadeira e a completa do Livro dos Espíritos, que é de março de 1860, 2 médios eram brasileiras. Olha. Aqui chegou o senhor Cani, Alexandre Cani, na década de 1840, no Brasil, foi para Santa Catarina, para um projeto de desenvolvimento de comunidade, dos imigrantes que já estavam chegando por Dom Pedro II. O projeto não deu muito certo, né? Ele chega então no Rio de Janeiro, que era a capital, a corte, e ele vai casar. E a esposa dele, brasileira, falava francês. E a filha dela falava português, né? Era brasileira. E a filha também médium. A filha também é médium. Quando ele então vai para Paris. Ele vai para Paris e vai levar a mulher e a filha, que vão fazer parte da sociedade. E ele, o senhor Cani, era amigo de Kardec, porque ele também era professor, colega, e ele vai ser vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. E as duas vão trabalhar como médium. E você tinha citado um livro chamado O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse foi um livro que Kardec escreveu que visava o seguinte: era tanta gente fazendo perguntas sobre ele que quase sempre as perguntas eram as mesmas. Então ele resolveu escrever um livrinho rápido, e quando as pessoas perguntavam, olha, está aqui o livrinho, aqui já tem tudo aí. E aí, o que isso tem a ver com o tema que eu estava falando das moças brasileiras e do senhor Alexandre Cani? É que ele, como francês, mas vai conhecer o português por causa da mulher e dessa moça, né, a filha dela, ele vai conhecendo o português, ele vai pedir muitas desculpas, mas vai ser o primeiro a traduzir a obra de Kardec para o português, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. E que vai ser publicada, nada mais, nada menos do que na impressora de Dom Pedro II na França. Quer dizer, o governo imperial nosso autorizou. E aí, já em 1862, nós temos a chegada, o segundo livro espírita no Brasil.
que o primeiro foi Os Tempos São Chegados, de um francês chamado Casimir Letot. O segundo livro é de Kardec, é o Espiritismo na sua expressão mais simples, traduzido por um vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris, casado com uma brasileira. Olha só, quanto dado já estava marcado no destino do Brasil, o Livro dos Espíritos. Que coisa linda, né? Bem, olha, nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta o Jorge Damas vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Obrigado, Kardec, do coral Os Cantores do Caminho de Minas Gerais. Vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de escola. Herói da caridade, o povo te proclama, e dia a dia bendizemos o teu nome. É luz em nossas almas, acendendo a chama do amor, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida, busquemos conhecer a codificação. A essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos, e eternidade afora, nós te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec, nos planos celestiais. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz. Pelo Espiritismo
Espiritismo. Minha vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você sabia que nós temos um acervo audiovisual, gente, com mais de 1000 vídeos, olha que maravilha, distribuídos em 12 canais de exibição? Olha, são entrevistas, sempre com temas importantes, atuais, analisados à luz da doutrina dos espíritos, mas nós também temos musicais, temos orações que trazem paz, equilíbrio à mente, ao coração, ao lar, aonde você estiver. Nós temos as nossas visualizações terapêuticas e muito mais. Acesse tvnovaluz.com ou então entre no YouTube e busque Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Utilize diariamente esse material em casa, no trabalho, onde você estiver. Leve essa harmonia com você. Se você tem um smartphone, Android ou Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz e rapidinho entre em contato conosco. E a gente aqui já está com a participação de companheiros queridos. Francileide de Piabetá, um beijo no seu coração. Ela diz assim: a doutrina espírita foi um divisor de águas na minha vida. Agora que eu entrei, nunca mais eu quero sair. Um grande beijo para Yasmin e para o Jorge Damas. Então já está dado beijo, coisa querida. Também temos o depoimento de Sandra Barros, do Irajá. Ela parabeniza o programa e também o palestrante Jorge Damas. E ela gostaria de contar com ele na casa espírita lá dela, que é o Joaquim Murtinho. Oh, que alegria. Então depois entre em contato aqui que a gente passa os dados do nosso querido Jorge Damas. Muito bom, hein, Jorge? Grande médico. Fantástico. Homeopata, amigo do Dr. Bezerra. E ó, tem coisa boa para falar, né? Tá vendo? Olha só, tem que levar o Jorge Damas para lá mesmo, porque ele vai contar muita coisa, eu tenho certeza que sim. Mas, Jorge, olha, nós vamos falar agora rapidamente sobre esse livro muito especial. É um livro sobre Allan Kardec, no qual o Jorge Damas ele traz um conteúdo muito significativo e dados diferentes. Ele fez uma pesquisa realmente ali
com os documentos históricos. Nos fala sobre isso, porque é tão bom você ter pesquisa com documento histórico, né, Jorge? É verdade. Nós não sabíamos. Havia uma discussão, por exemplo, do nome do Allan Kardec. Como que escrevia o Denisard, como escrevia Hippolyte Léon. Outros achavam que ele nasceu no dia 4 e não no dia 3 de outubro. Algumas pessoas intransigentes de outras correntes religiosas achavam, ele se meteu com o espiritismo, então no final ele cometeu suicídio. São coisas assim desagradáveis. E nada melhor do que você então ter o documento original. Para minha surpresa, nós escrevemos inicialmente para Lyon, não é? E disse, olha, nasceu nesse período aí, porque havia dúvida se era 3 ou 4 de outubro. E a certidão deixa bem claro, 3 de outubro. E com muita facilidade, em 15 dias, nós estávamos já recebendo a certidão. A internet foi que proporcionou isso, né? Aliás, eu tenho um cartãozinho de um político lá dos arquivos da prefeitura, né, que intermediou para a gente conseguir a certidão, em que ele fala assim, viva lá a internet. Que bacana, né? E aí começou a pesquisa. Aí nós temos a certidão de nascimento de Kardec, a certidão de casamento de Kardec, a certidão de nascimento da Gabriele Boudet e a certidão de óbito dela. E mais ainda, os testamentos, tanto dele, que ele escreveu em 1846, deixando tudo para sua companheira Gabi, né? E ele nem conhecia a doutrina nessa época, né? 1846, e depois o testamento dela, de 1883, quando ela veio a desencarnar, e ela deixando tudo para a obra do marido dela, que é a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Ela era uma mulher brilhante. Nós vamos falar sobre ela. Mas eu gostaria que você desse a causa-morte de Kardec. A causa foi um problema circulatório. Ele já sofria de problema circulatório. Há muitas dúvidas. Se foi infarto, se foi um problema de um AVC. Aí cada um fala. O que é certo mesmo, isso não há dúvida, ele tinha um problema circulatório. E ele já vinha tratando disso, por exemplo, desde 1863. Ele foi escrever em Santo André, na beira da praia, numa cabana gostosa, ali ficou um pouco com a esposa, depois ela voltou para Paris, ele continuou ali relaxando, né? E ali ele também vai começar a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi para um tratamento e aproveita para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele mesmo dizia que ele cansava quando ele andava, subir a escada era um sacrifício. E ele passar aquele período ali na beira-mar, eu falei para você que eu estou fazendo uma pesquisa sobre a água, né? Então, ele fazendo ali aquela parada no mar e ficando ali relaxando, fazendo passeio de barco. Ele disse, mandou uma carta para a esposa, já estou muito melhor, estou respirando bem, subo até a escada sem aquele cansaço. Então ele tinha um problema circulatório e foi disso que ele desencarnou. Certo. Agora vamos conversar um pouco sobre essa pessoa tão especial que esteve ao lado do nosso querido Allan Kardec, que é a sua esposa Amélie Boudet. As pessoas falam assim, o programa é sobre Kardec ou sobre Amélie Boudet? Sobre os dois, né? Porque são almas afins. E um não podia ter um bom trabalho sem a ajuda do outro, né? Afinal, diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que Allan Kardec ele não veio com a missão do Espiritismo só. Allan Kardec, né? Ele veio com a missão de abrir as cortinas para a nova era. Então, houve uma reunião no plano espiritual no ano novo de 1799, quer dizer, na virada para 1800, quando Allan Kardec já estava chegando, essa reunião no plano espiritual, conta-nos Humberto de Campos e depois aprofunda Emmanuel, né, que viria uma pleia de colaboradores para ajudar Allan Kardec, não só na área do espiritismo, mas na área da ciência, na área da política. Veja que no Brasil veio Bezerra de Menezes, veio Dom Pedro II. Se não tivesse Dom Pedro II e o espiritismo fosse perseguido logo no início com intransigência, seria muito difícil. E entre esses grandes colaboradores, nós não podemos esquecer a Amélie Boudet. Ela veio, é papel de esposa. Não, é o papel de uma pessoa que veio colaborar profundamente com Allan Kardec no espiritismo. Inicialmente, Allan Kardec funda a Sociedade Espírita de Paris. Tem as suas obras espalhadas pelo mundo inteiro, correspondência vinha do mundo inteiro. Mas ele tem a Revista Espírita, né? E
a sede da Revista Espírita ficava na própria residência dele. Olha que coisa. A Sociedade Espírita de Paris e a revista na próprio lugar em que ele residia, na rua Saint-Anne, número 59. Então mostra a generosidade dela. Ela abria a sua casa 2 vezes por semana para reuniões científicas, em que iam muitas pessoas. Mais ainda, a visita dos estrangeiros, que naquela época tinha complicação, qualquer hora você tinha de voltar, né? Os estrangeiros tinham carta branca para sempre poder procurar Allan Kardec a qualquer dia. E ali ela disponibilizou a casa dela para o espiritismo. Às vezes a gente não vê, a gente só fala do Allan Kardec. Mas a mulher, né? Você tem a sua casa lá, que eu tive a oportunidade de conhecer. Aí tem um jeitinho, cuida disso, né? Tem os portas-retratos, né? E ali, imagina, na casa dela, ela não podia só fazer aquilo que ela queria. Porque tinha uma reunião, até Kardec comprou móveis próprios para ter uma preparação para a reunião. É uma passagem na Revista Espírita que fala isso. E ela disponibilizou, cuidou disso. Hoje a casa deles é um hotel. Se você quiser se hospedar no local onde Allan Kardec morava, pode. Fala o endereço, de repente. É na rua Saint-Anne 59, na passagem Saint-Anne, agora é um hotel. Mas voltando, uma outra coisa que ela ajudou muito, foi quando logo houve a desencarnação do marido, ela vai fazer uma coisa, ela vai doar toda a obra espírita para essa sociedade, para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Ela não ficou com a obra, com os direitos da obra. Uma outra coisa que ela vai fazer, ela vai frequentar as reuniões mediúnicas, e quando um espírito vinha e de forma mais agressiva queria falar, diferente do Kardec, que tinha aquele consenso, aquela razão, aquela coisa toda, ela falava para o espírito: 1 minutinho, vamos fazer uma prece. E ela toda hora fazia a prece, às vezes fazia 2, 3 preces na mesma comunicação, o espírito então ficava mais calminho. Então ela tinha todo esse jeito assim, doce, feminino. E logo depois ela vai começar a preocupar-se com os bens. Ela vai administrar tão bem o patrimônio, por exemplo, da Vila Seguir, onde que ela morava, o patrimônio que vai chegar com a desencarnação dela a ter um valor de 300 mil francos. Ela vai administrar 32 imóveis alugados, então ela era uma grande administradora. E guardava dinheiro em vez de gastar, de passear, e todo mundo dizia: ah, ela é doida, é gagá, de vez de estar passeando, curtindo a vida. Não, ela guardava, guardou muito bem, administrou muito bem o patrimônio, e depois ela vai deixar no testamento tudo para a sociedade espírita do marido, com um objetivo, está lá no testamento dela, para que a obra do marido dela pudesse ser vendida a preços populares, para que ninguém pudesse dizer que por causa de problemas financeiros não pôde ler a obra do marido, que ela sabia o quanto era importante. Então ela se sacrificou, desde a desencarnação dele em 69, até ela desencarnar em 1883, ela preservou o patrimônio, multiplicou o patrimônio, foi, podemos dizer assim, mais administradora do que o próprio Kardec financeiramente, visando deixar um volume de dinheiro para que a obra espírita, vinculada pelo seu esposo, pudesse chegar a todos. Muito lindo. Nós já estamos chegando próximos ao término do programa. Então eu gostaria que você falasse um pouco das demais obras, porque nós falamos do Livro dos Espíritos, você acabou falando também do Evangelho. Vamos falar do Livro dos Médiuns, que afinal de contas veio até antes do Evangelho. Vamos conversar sobre o Livro dos Médiuns. Eu não consigo entender, Yasmin. Em vários lugares que eu vou por aí, a pessoa diz que é médium, eu vou no centro espírita, vai médium. Aí eu cito o Livro dos Médiuns, a pessoa não sabe nada sobre ele. Não leu o Livro dos Médiuns. Aí você pergunta assim, mas por que você não leu o Livro dos Médiuns? Ah, não, meu mentor me explica. Tem lógica isso, Yasmin? Não. 150 anos de doutrina a pessoa dizer isso. E olha, graças a esse estudo no Livro dos Médiuns, nós temos consciência, segurança, é o fio de prumo que nos ajuda a compreender os mecanismos, porque nós estamos lidando com o plano espiritual e é algo de uma seriedade imensa. Não, é um irmão teu. Pois Ele é. só está sem o corpo.
Ah, porque ele é obsessor. E aí? Ele é um irmão seu. E desde quando que você é um espírito evoluído que tem autoridade para falar assim com ele? Então o livro dos médiuns, essa beleza, ele te dá toda uma didática de como você tem que se relacionar com a espiritualidade superior, a espiritualidade inferior, as formas de comunicação, como deve ser a conduta do médium, como tem que ser o seu comportamento moral. Ainda não existe na estante espírita obra que trata a mediunidade com essa seriedade e com essa abrangência como o livro dos médiuns. As outras todas são subsidiárias dessa. Ali é a coluna. Ali é a coluna. É exatamente o livro dos médiuns. Vamos falar então agora sobre o céu e o inferno. O céu e o inferno é muito interessante, é o título, né? Abrange. Aqui nós vamos tratar dos espíritos felizes e dos espíritos infelizes. E outra coisa, o céu vai embora, assim como aquela coisa impossível da gente se comunicar, porque estão lá no céu pessoas que amam. Aí Kardec reverte: se eles nos amam, não poderão ser felizes longe da gente. E também o inferno acaba, porque não pode alguém estar no céu feliz vendo um filho sofrendo no inferno. Então ele é uma obra assim que ele dá um tiro assim geral, né? Você acaba com aquela exclusividade do inferno, do céu, desculpa, o céu passa a se movimentar, passa a estar com a gente, passa a nos visitar, passa a querer se relacionar com a gente. Afinal, a base da evolução humana é a comunicação. Como que a humanidade evoluiu? Porque se comunicou. Por que o outro, quando desencarna, não vai querer ter isso que é o mais importante, que é a comunicação? Então Kardec deixa isso bem claro. Diz que é da natureza do espírito querer se comunicar. Se é como encarnado, é também como desencarnado. E como é que se comunica pela desencarnação, com a desencarnação? Pela mediunidade. Então Kardec nos apresenta essa beleza, fazendo várias entrevistas com espíritos felizes, com espíritos infelizes. Muitos falam assim: mas como que a gente vai aprender com espíritos infelizes? Nossa, aprende demais. E, aliás, é Kardec mesmo que fala isso. Como a gente aprende com os espíritos infelizes? Primeiro, já aprende o que a gente não deve fazer. Segundo, se está fazendo, dá tempo de consertar. É verdade. E terceiro, a gente tem que aprender também com a fraqueza do outro para ajudá-lo. Certo. E agora vamos à Gênese. Aí é o lado científico do Allan Kardec, né? Ele também era professor. Você falou no início, aí ele gostava de astronomia, não é? Então, por exemplo, a Gênese começa logo falando sobre a criação. Então, como que apareceu o nosso planeta Terra? Como a ideia... porque a Bíblia fala que foi em 7 dias. Aí ele fala também das eras, substituindo a palavra dias. Aliás, no hebraico, já a palavra dia quer dizer ciclo, era mesmo, né? Aí Kardec resgata isso, conta sobre a criação, como houve todo esse trabalho feito pela espiritualidade para criar um planeta como a Terra, que no caso é dirigido por Jesus, que ele vai chamar neste livro de O Médium de Deus. Está lá na Gênesis. Ele pede autorização ao escritor na época, que era Belemere, foi esse escritor quem usou essa expressão. Aí ele pede autorização, aí está toda uma seriedade de pesquisa de Kardec, e ele usa essa expressão para deixar bem claro que ele era uma mente que estava em sintonia com a mente cósmica, a mente divina, e que cuida do nosso planeta. Nós também temos o livro Obras Póstumas. Vamos, para terminar, nós temos apenas agora 3 minutinhos. Então vamos fazer um. Olha, Obras Póstumas eram os artigos todos que estavam na mesa de Allan Kardec, e quando ele desencarnou, deixou muitas frentes de trabalho, muitas pesquisas, muitas mensagens, coisas que ele iria publicar na Revista Espírita que ele dirigia. Ele não só dirigia a Revista Espírita, mas ele era o proprietário, ele investiu financeiramente na certeza de que o projeto ia dar certo, e deu. Então aquele material todo começou a ser publicado na Revista Espírita durante muitos anos, por Lemarie, que foi o substituto de Allan Kardec. Pierre Lemarie, que foi o substituto de Allan Kardec na Revista Espírita. E aí juntou-se esse material todo e foi composto num livro, Obras Póstumas. Acho que foram artigos escritos por Kardec quando ele estava encarnado. Póstuma porque é depois da desencarnação dele. E aí é uma coisa muito interessante que toca o meu coração. O Lemarie, Pierre Lemarie, autorizou o Dr. Bezerra de Menezes a traduzir essa obra. E o Dr. Bezerra traduz Obras Póstumas para nós. Coisa maravilhosa. Bem, muito obrigada, Jorge Damas, por todo esse conteúdo que você nos veio trazer,
quanta alegria. Agora eu peço as suas palavras finais. Ah, poxa, leia Allan Kardec. Eu li, foi tão bom. Leia mesmo. Leia. Maravilhoso. Como agradecer a Allan Kardec, a Amélie Boudet, a essas entidades nobres que fazem parte dessa falange do Consolador, que nos veio trazer tanto conteúdo para que consigamos construir uma vida a cada dia mais saudável, mais feliz. Um beijo no seu coração. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec, o surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.